Bora lá. Números 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e imponha-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens para o Senhor falar, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. 28. Ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor.
A sua libação será a quarta parte de um hin para o cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares de manhã, e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, nos princípios dos vossos meses. E 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para o novilho. 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro. E 1/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável e uma oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo para a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias comerão pães asmos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos em carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada, em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação. No 7º dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil. Então também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassado com azeite. 3/10 de 1 efa para um novilho, 2/10 para um carneiro. 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode, para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis, além do holocausto contínuo e da oferta de manjares e suas libações. Servos-são eles sem defeito. 29. Números 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dita dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Pela sua oferta de manjar de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro. 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode, para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito.
Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da oferta de manjares com as suas libações. Desculpa. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Eu fico lendo, gente, imaginando assim, como que era essa rotina, né? Meu Deus. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 3º dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, nós vamos ler, gente, até o fim. 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações. Aqui, ó, só para fazer um comentário. O dia da expiação é o mais sagrado de todos os rituais hebraicos. São feitas referências como o dia de jejum. Ele era acompanhado por humilhação. A lei moral de Deus foi capaz de revelar o pecado e trazer condenação e acusação, mas estava incompleta no sentido de que não era capaz de oferecer libertação ou salvação. Além disso, os israelitas precisavam de um sistema de sacrifícios, a oferta pelo pecado para fazer expiação. Cristo é o sacrifício completo oferecido de uma vez por todas. É esse o sentido, né? Então, no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares, as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode, para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Números 29, 29. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. 30. Números 30. Acerca de votos.
Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-a, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar, no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, e lhe o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma. Seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe os anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Aqui a gente encerrou, só que eu tô achando, nós podemos ler pelo menos o 31. Não, deixa que amanhã a gente começa mais cedo, porque amanhã tem uma meta maior, do 31 ao 36. Vamos lá, João agora, tá? 31 amanhã. Nós vamos para João 17, 18. 17, 18. Aí João, eu acho que nós vamos ler até o 19. Que aumenta um pouquinho aqui a meta. João 17. João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Então aqui voltando, nós lemos o 15, a videira e os ramos, a missão do Espírito Santo, o Consolador, palavras de despedida, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós encerramos com essa frase. Agora vamos para 17, João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você não é do mundo. Uda, Dulcineia, Mari, Simaura, você não é do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a importância de lermos a palavra por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e eu os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. 18. Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardadas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é assim, se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste.
Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus perante Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Anás interroga a Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos ler o 19 também, gente? Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam:
Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca de hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucificam! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados deitam sortes. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, soltaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tetelestai, né? Está consumado. Tem autor que diz que essa é a frase, se ele for resumir a Bíblia em única frase, é essa frase: está consumado. Ele já fez tudo, está consumado. Tetelestai. O soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem
que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Uau. Amém. Agora vamos para o Provérbios. Provérbios 6, 7, né? Provérbios 7. Mais advertências contra a mulher adúltera. Provérbios 7. Pronto? Vamos lá, gente. Provérbios 7. Hoje é o dia 38. 38º dia. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és a minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Que eu ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora estás nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apresse para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não te desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Uau, uau. Agora vamos para Salmos 38.
Salmos 38. E nós encerramos aqui, né? Salmos 38. Só anotar aqui lendo João hoje. Também. Salmos 38. Salmos 38. Em sua angústia, este salmista aqui do Salmos 38, ele se sente distante de Deus e de seus familiares e amigos. Então, vamos lá. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos ler esse comentário sobre esse salmo, só para a gente esclarecer mais aqui. Então, em sua angústia, este salmista se sente distante de Deus, dos seus familiares e amigos. Atribui sua enfermidade ao desprezar divino e considera que seu sofrimento é uma disciplina de Deus. Apesar de as enfermidades em geral serem resultantes do pecado no mundo, nem toda doença é decorrente de algum pecado de pessoa doente. Por outro lado, alguns tipos de sofrimento são consequência direta de pecados específicos em nossa vida. Não podemos julgar outros que estão sofrendo. Podemos apenas procurar discernir os motivos do nosso próprio sofrimento. O salmista vê uma ligação direta entre seu sofrimento e seu pecado, pelo qual ele se encontrava inteiramente sobrepujado. Seu sentimento de alienação é intensificado pela presença de adversários poderosos. O poeta acredita que a proximidade de Deus lhe trará perdão e cura. Apesar de seu desespero, ele continua a clamar a Deus, como nós também devemos fazer em momentos de angústia e solidão. Amém. Amém. Encerrada aqui, né? Nossa meta 38. Meta encerrada com sucesso. Amanhã, gente, é um dia importante para a nossa comunidade, né? Um dia que nós encerramos mais dois livros, e já vamos dar início, né, a novos livros na quarta e na quinta-feira. Então, é um dia de sermos parabenizados, né, pela nossa dedicação aí, disciplina a esse projeto e realmente assim entender, né, como nós estamos sendo abençoados em ler a palavra, né, em buscar essa revelação na nossa primícia aí, né, da manhã. Então, a partir dessa leitura, né, da lei, o que Jesus disse
eles aprenderam e guardaram a minha palavra, né? Então a gente realmente precisa debruçar sobre a palavra de Deus. E sempre, ontem pelo menos assim, eu fui, né, para um culto aqui, e como a gente consegue contextualizar toda a pregação, né, porque nós estamos aqui nessa busca, né, da verdade. Então tem sido uma bênção na minha vida, espero que tenha sido uma bênção na sua também. Vamos orar aqui para a gente finalizar, né, nosso compromisso. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais este momento. Nós te agradecemos, Pai, porque nós somos estes escolhidos, nós somos os teus santos, separados, Pai, para te conhecer em verdade, para sermos um, Pai, um contigo, um com Jesus, um com os santos. Nós somos uma só carne, Deus. Ó, Pai, que essa clareza esteja transbordando em nós durante todo esse dia. Toda essa sabedoria que a Tua palavra traz, ela esteja cheia nas nossas bocas aqui, Senhor, na nossa boca, que possamos o dia todo brilhar a Tua luz e lembrarmos de louvar a Ti, louvar e agradecer o dia todo pela nossa existência. Que o Senhor coloque no coração de cada um a certeza do propósito, que seja afastado qualquer dúvida, né? Que esse mal da dúvida, da angústia, dos questionamentos caiam por terra, Senhor, neste momento, e que realmente seja um dia de certeza, um dia de clareza, um dia de convicção, a partir da Tua palavra, da Tua direção, Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, Senhor. Obrigada. Sigamos aí, né, rumo ao nosso alvo, que não pequemos. Eu achei interessante descobrir a essência da palavra pecado, né? Pecado é aquele que erra o alvo. Então, nós não vamos pecar neste dia, nós não vamos errar o alvo, nós vamos realmente estar, né, firmados aí neste alvo que é Cristo. Então, vão e não pequem mais, meus irmãos e irmãs. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, vamos seguir aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau.